seus olhos. Você pode sentar. Só que permaneça com seus olhos fechados, se você pode. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Faça dessa canção a sua oração. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz, diga pra ele. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão Tuas direção. palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Se tornam para os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Eleva o meu coração. Sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, sim, eu creio. Sobre sua palavra me movo. Mesmo que sobre as águas, meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Você pode falar isso? Meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Se torno com os pés no chão. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Sim, eu creio. Sob tua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, creio. Sob sua palavra eu me movo. Mesmo que sobre as águas, meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Seja onde for, eu irei. Eis-me aqui, eis-me aqui. Nós possamos ter, Senhor, um coração como o de uma criança, dizendo: meu coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Ore de novo isso. Meu coração está disposto, está mesmo, a te ouvir, te obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Ouça a nossa oração, Senhor. Meu coração está disposto a te ouvir, te obedecer. Ouvir é fácil, mas eu acredito que o Senhor não quer só que a gente ouça. A Bíblia fala: aquele que tem ouvidos,
Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo que tem ouvido, ouve. O que o Senhor está dizendo? Aquele que me entender, aquele que entendeu o que eu estou dizendo, aquele que conseguir ouvir a minha voz e ouvir, me obedecer, isso é ouvir. O que Jesus está dizendo? Aquele que tem ouvidos, me obedeça. Porque ouvir todo mundo ouve. Quando ele fala, aquele que tem ouvidos ouça, ele está dizendo, aquele que tem ouvidos, obedeça. Aquele que entrou no seu coração, porque ouvir aqui é fácil, mas aquele que assentou no coração obedece. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Que o Senhor nos dê um coração obediente, disposto a ouvir e a obedecer. Amém? Boa noite para todos, amém? Todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo amém. Não. Eu quero pedir perdão para os irmãos em função da falta de espaço. Eu quero agradecer os irmãos que têm compreendido. A gente está abrindo espaço lá embaixo para as crianças. A gente vai tirar essas divisórias. Então, mais um pouquinho de paciência, tá? Sábado que vem, eu acho que vai ter um mutirão. Se der tudo certo, a gente já vai mudar já, sábado que vem. Então, um pouquinho só de paciência aí, tá bom, gente? Eu sei que às vezes é desconfortável, fica em pé. Mas os irmãos da África lá caminham 7 dias para ver um culto. Então não reclama também. Então para de... Quem aqui já ficou assistindo um show, um jogo de futebol um tempão em pé? Para de reclamar então. Mas a gente está arrumando lá, tá bom, queridos? Abra comigo em Mateus capítulo 9. Está disposto a te ouvir, te obedecer. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Mateus capítulo 9, versículo 14. Abram ou acessem suas Bíblias, né? Diz assim: Então chegaram os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo força o tecido velho e o rasgo aumenta. Também não se põe vinho novo em odres velhos. Se assim fizer, os odres rebentarão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, tanto o vinho quanto o odre. Pai, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu tenho aqui nessa noite meus 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco, eu acredito que eu não consigo alimentar todos com isso, mas eu peço que o Senhor pegue esses 5 pães e multiplique entre nós, para que todos possam de alguma maneira se alimentar, e que possa sobrar 12 cestos, para que a gente possa distribuir ainda para os nossos amigos, irmãos, nossos familiares. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, que o Teu Espírito nos conduza. Senhor, eu quero pedir que o Espírito Santo, pedir para o Senhor que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para que acampe ao redor da nossa casa, que guarde o nosso lar, que guarde esse lugar, guarde os nossos filhos, que o Senhor venha blindar a nossa vida com o Teu poder e com a Tua graça, Senhor. Estamos aqui disponíveis, como cantamos, oramos, cantando o nosso coração, e está disposto a Te ouvir e a Te obedecer. Amém. Amém?
Amém? Amém. Não me abandone, fica comigo. Queridos, esse texto aqui, Jesus, ele está ensinando e respondendo uma questão acerca do jejum, por que os discípulos de Jesus não jejuavam, e Jesus fala, olha, o noivo ainda está aqui, então vai chegar o tempo que Jesus estava dizendo, quando eu subir, eles jejuarão, né? Então eles vão precisar jejuar, mas eu estou aqui ainda, eu estou com vocês, e enquanto isso está tudo bem. Mas chegar o tempo que eles vão jejuar. E ele fala, olha, ele conta uma parábola. Ele traz um relato. Ele fala, não se põe remendo novo em roupa velha. Se tiver um rasgo numa calça velha, não se põe remendo novo, porque o remendo novo ele vai encolher quando ele for lavado e vai esticar e vai romper mais ainda. E não se põe vinho novo em odre velho. E odre, eu queria falar sobre o odre, sobre essa figura do odre, que na verdade o odre, Jesus não está falando de uma garrafa de vinho, não está falando de um saco para carregar vinho, ele está falando da gente. Ele está comparando eu e você com o odre. Ele está dizendo, vocês são os odres. Vocês são os odres. E eu preciso derramar um vinho novo, mas eu preciso de um odre novo. Então eu preciso que vocês sejam esse odre novo. Ele está dizendo, vocês têm que entender que o reino de Deus não é um lugar. Vocês têm que entender que o reino de Deus não é uma parede, que o reino de Deus não é um pastor, que o reino de Deus não é um apóstolo, que o reino de Deus é Jesus reinando. O reino de Deus não é um lugar físico, o reino de Deus é um lugar espiritual, onde Ele reina. Eu já falei aqui sobre o reino de Deus, todo reino tem pelo menos 4 coisas. Vamos lá, um rei, todo reino tem um rei, todo reino tem súditos, pessoas que andam debaixo desse reinado. Todo reino tem um território e todo reino tem leis. Pelo menos 4 coisas, amém? E nós somos os súditos. Ele é o nosso rei. Então o reino de Deus vem, não é de aparência. O reino de Deus está lá naquela igreja. Não, o reino de Deus está em pessoas. Então onde eu vou, quando eu vou trabalhar de manhã, bater o meu cartão, o reino de Deus vai comigo. Amém? Então Jesus reina sobre mim quando eu prego, mas Ele também reina sobre mim quando eu levo a minha esposa para jantar. Porque o reino vai onde eu estou. Então quando eu cumpro as minhas funções, os meus chamados na terra, seja ele de ir para a África evangelizar, ou seja ele de ser pai, eu estou atraindo o reino. Amém? Então Jesus está falando disso. Ele está dizendo, vocês têm que ter um odre novo. Vocês têm que entender que o reino não é físico. Ele se expressa de forma física, mas ele não é físico. Quantos estão entendendo isso? E aí ele começa a falar do odre. O que é o odre, gente? Para nós entender um pouquinho. O odre era feito de pele de animal. Morto, né? Morto, é lógico. E normalmente pele de cabra. E o que acontecia? Matava-se uma cabra, um animal, tirava-se, fazia uma costura única, fazia um corte único, tirava inteiro, fazia os cortes e as costuras e fazia daquela capa, daquele couro, fazia-se uma bolsa, né? Se colocava a tiracolo, atravessado uma bolsa de couro. Aquela bolsa, essa bolsa de couro é chamada de odre. Esse era o odre. Era uma bolsa de couro feita com pele de animal. E essa bolsa de pele de animal era usada para quê? Para conduzir algumas coisas. Por exemplo, azeite, né? Como alimento. Azeite como adoração, porque azeite era queimado, né? Como incenso. Leite, que era alimento mesmo também. Água, vinho. Então, o odre era uma bolsa para conduzir líquidos, né? De vários tipos. E esse odre, esse local, Jesus nos comparando com esse odre, Ele está dizendo, vocês são um lugar onde eu preciso derramar vinho. Eu quero derramar vinho. Eu quero derramar óleo. Eu quero colocar a água da vida. Eu quero colocar alimento. Vocês são esse lugar. E eu preciso que vocês estejam novos. O novo de Deus precisa de um recipiente renovado. O novo de Deus não vem em lugar velho. Queridos, Deus não habita em lugares sujos. Amém? Quem habita em lugar sujo é o diabo.
São espíritos imundos. Então, você já viu aqueles lotes, aqueles terrenos baldios, que o dono não corta a grama, não corta o mato? O que acontece com o tempo? Quem talvez tenha isso como vizinho sabe o que eu estou falando. Né? Vem bicho, começa a ter cachorro, andarilho, começa a juntar coisas, né? Sujeira. Aí você liga para a prefeitura vai lá, multa o cara, ou chama o cara, ele vem e limpa. Então, terreno abandonado gera sujeira. Então, Deus não habita em lugar sujo. Por isso que quando ele entra em uma vida, ele começa a limpar. Ele começa a dizer assim, ó, para de mentir. Porque mentira é sujeira. Ele começa a dizer, para de adulterar. Porque agora eu sou o teu Deus. E você sede santo como eu sou santo. E ele começa a limpar você. É lógico que ele não limpa todos de uma vez só. E eu não acredito que uma pessoa que se converte de um dia para o outro se torne um semi-querubim. Eu até tenho medo. Eu tenho até um receio daquelas pessoas que se convertem e de um dia para o outro, assim, sabe? Se o anjo do arrebatamento for ensaiar o toque da trombeta, o cara sobe. O cara é pré-arrebatado. Ele quase não respira. Eu tenho medo de pessoas que se convertem e de uma hora para outra, não, ó, tá aqui, ó, mudei tudo. Larguei tudo, chutei tudo, abandonei tudo. Falei, calma. Eu lembro sempre que quando eu me converti, o Senhor falou comigo, larga esse negócio de música, né? Música mundana e tal. Eu tinha muita música, eu gostava muito de muitos tipos de música. E a primeira coisa que eu larguei foi o Kiss, o AC/DC, esse negócio que tem o Satanás na capa, essas músicas endemoniadas aí que tem por aí, né? É a primeira coisa, onde tinha 666 e pentagrama, eu joguei fora. E aí, esse dia, tem um amigo meu que falou que o vizinho dele, crente, está roubando a senha do Wi-Fi dele. Aí ele botou a senha, 666. Não roubou mais. Estratégia, né? E eu lembro que eu fui largando. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Legião Urbana. Pra quê? Te edifica, te lembra coisa boa? Eu falei, Senhor, não. Então vai tirando. Aí devagarinho, nenhum pastor me pegou. Estás no inferno ouvindo estas músicas pagãs. Não, ninguém fez isso comigo. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Porque quando um homem nos ordena fazer alguma coisa, é religião. Quando Deus faz, é o reino dos céus. E quando Deus faz, a gente não volta atrás. Quando a gente faz promessas em nome de homens, nós voltamos atrás. Quando a gente faz porque quer ser aceito um meio, a gente pode abandonar. Mas quando a gente faz porque Ele nos conquistou, porque o amor dEle nos constrangeu, acabou. E esse processo é um processo. É um processo. Deus vai fazendo na nossa vida. E o odre também entra num processo. O processo do odre. O odre tem que ter elasticidade. Sabe por quê? Porque o vinho, quando ele fermenta, o vinho, quando ele é novo, ele começa a fermentar. E essa fermentação do vinho vai esticando o odre. Então, se ele não tiver elasticidade, ele rompe. Então, o odre tem que ter elasticidade. E aquela capa, aquele couro da cabra, que é tirado do animal, depois, antes de ser usado como odre, ele passa por um processo. E é desse processo que eu quero falar. E esse processo dói. É difícil. Sabe por quê? Porque esse processo começa com um odre, com o couro da cabra no deserto. Ele é colocado no sol, em cima de uma pedra. E o sol do deserto bate no couro. Para quê? Para trazer elasticidade àquele couro. Então, queridos, os desertos de Deus para mim e para você estão trazendo elasticidade. Estão trazendo para mim, quando Deus permite que a gente passe por desertos, seja onde for, seja deserto, queridos, tem desertos que duram anos, tem desertos que duram dias. Eu não vou medir a intensidade de deserto de ninguém, mas tem desertos que são difíceis de passar. Tem desertos que a gente acha que não vai chegar no fim. Tem desertos que parece que nunca vai acabar. Mas independente do tempo e do tipo de deserto que você e eu possamos passar, Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você um dia disse, Jesus, eu não sei bem esse negócio, mas muda a minha vida, se você um dia entregou para Ele, Ele está tratando você como um odre, porque Ele quer derramar coisas sobre você. Ele tem propósito, e o Fabiano foi muito feliz em dizer que Ele não chamou você só para estar no domingo à noite aqui.
Não é só para isso, tem mais. Tem mais. Deus tem mais para mim e para você. Deus quer usar você. Deus quer trazer revelação do céu para mim e para você. E esse processo de deserto, de elasticidade, o Senhor vai começar a marcar eu e você com esse calor. Por quê? Porque isso vai deixar cicatriz em você. Quando você encontrar alguém que está passando pelo mesmo deserto, você vai dizer: ei, senta aqui. O que foi? Senta aqui. Quero te mostrar uma coisinha. Está vendo? Olha o meu pé. Está vendo essas marcas? Foi o deserto. Então, queridos, deixa eu dizer, Deus, Ele trabalha hoje em você pensando no amanhã. E às vezes você olha: meu Deus, o meu casamento não tem solução. Meu Deus, o meu irmão não se converte nunca. E eu oro há anos, mas um dia que acontecer, e quando o Senhor fizer, você vai poder dizer para alguém: eu tenho uma cicatriz nisso, não foi fácil. Senta aqui que eu tenho fé o bastante, se você não tem. Eu tenho fé o bastante, se você não tem. Eu consigo alcançar o que você não alcança, porque eu passei por um deserto. Vem comigo. Eu sei como passa no deserto. Eu sei o que você precisa passar, o que você precisa ter no deserto. Eu sei de quem você precisa andar junto no deserto, porque eu andei com pessoas no deserto que não devia ter andado. Eu sei de pessoas, faz essa oração no deserto. Essa oração que eu fazia. O deserto é este lugar onde temos ilusões. Não sei, quem lembra, né? Bom, todos já viram, acredito. Aquela ilusão de ótica no dia de calor na estrada. Ou não é? Você olha assim, eu sempre queria chegar na água. Eu era pequeno e dizia: olha a água lá, está chovendo lá. Que nada, do céu azul. E chegava lá e não chegava nessa água nunca. Porque tu olhava a estrada de longe, o calor trazia aquela sensação, né? Quem já viu? Só eu, gente? É aquela sensação, não é ilusão? Então o deserto traz essas ilusões, onde você olha e vê aquele calor, um rio, você corre, chega lá e não é. Quantos de nós tivemos ilusões? Acreditamos em pessoas, confiamos em pessoas que nos enganaram, pessoas que não foram leais, ilusões. Confiamos em nós mesmos, em coisas que a gente achava que conseguia e não conseguimos. O deserto é um lugar de ilusão, onde a gente às vezes acha que aqui é o caminho e não é. Há caminhos que são bons aos nossos olhos, mas o fim deles é a morte, diz a palavra. E muitos de nós, queridos, e eu vou dizer uma coisa para você: a culpa não é de quem iludiu você, a culpa é sua. Obrigado pelo amém. A culpa não é de quem iludiu você, a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós colocamos o foco, nós colocamos a esperança onde não devíamos. Foi o que o Espírito Santo falou conosco aqui, olha para mim, filho. Que o Espírito Santo falou através do Fabiano: olha para mim de novo, você perdeu o foco, olha para mim. Não para o Telmo, não para a igreja, não para um líder, mas olha para mim de novo, volta a olhar para mim, volta a acreditar que eu tenho uma igreja, volta a acreditar que eu estou edificando a igreja, volta a acreditar no que as promessas que eu liberei sobre ti não foram mentiras, volta a acreditar que a profecia que está sobre ti vai se cumprir. Queridos, deixa eu dizer, a profecia que está sobre ti vai se cumprir. O que o Senhor disse sobre ti vai se cumprir. Porque o deserto de Deus, as promessas que Ele faz no deserto, Ele não deixa de cumprir. Eu não sei, se eu fosse Jesus eu abandonaria a missão. Deus fala: tu é meu filho, vai lá, vou te ensinar, vou fazer, um monte de coisa, vai ser bênção, eu vou te usar, vou salvar o mundo. É nóis, desce, partiu terra. Hashtag partiu terra. Aí Jesus desce e vai para o deserto, começa o chamado. Vamos começar o chamado agora. Vamos lá, o ministério, vamos começar o ministério, Jesus, vamos. Batizou, aleluia. Falar nisso, nós vamos ter batismo dia 21 de novembro. Vai ter um futebol, vai ter lá na lagoa, vai ser vai ser top. Jesus batizou, começou o ministério, agora eu vou bombar. Acabei de gravar o CD, agora eu vou fazer sucesso. Agora, não, o quê? Ressuscitei um morto, Não, agora é o sucesso. Começo do ministério, Jesus olha para o pai e fala: é nós, pai, agora o que a gente faz? Vai para o deserto, filho. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. Eu vou dizer para onde que o diabo leva a gente. Para o alto.
Está escrito que Satanás iludiu Israel, colocando no coração de Davi para ele contar o povo. Satanás disse assim, ó: conta o povo, Davi. Tu tem 1.300.000 soldados destros de mão, preparados para a guerra. Cara, Davi começou a contar e dizer: eu sou o cara. E a Bíblia fala que Deus veio sobre Davi e disse: você errou. O diabo é que fala assim, ó: tu é top, igual a ti, filho. Quando tu ora, tu é o melhor. Essas frases são perigosas, queridos, porque Deus, ele nos leva para cima diferente. Vem comigo, eu te levanto. Quando você está com Deus, você tem a certeza de que nada sem Ele você pode fazer. E quando você faz algo bom, algo digno de honra, você diz: glórias a Ele, porque você entendeu de que Ele está conduzindo você. O diabo é que fala: tu é o cara. Deserto é de Deus. Obrigado pelo amém. Se você não entrou no deserto, pega a fila, tem senha ali atrás. Pega a senha, você vai entrar no seu. Os desertos são de Deus, porque os desertos nos dão elasticidade para o novo. E eu quero profetizar sobre a tua vida: o novo de Deus está pronto para ser derramado sobre você. Os céus estão prontos a ser derramados. As chuvas, nuvens de chuvas prontas a vir sobre você. Deus tem revelações, Deus tem propósitos para cumprir sobre você. Só que Ele precisa que você passe pelo deserto. O deserto é onde somos gratos por uma pequena sombra, onde às vezes o que precisamos é apenas um abraço. Sabe o que o deserto faz? Quando a gente está no deserto, quando um irmão liga para nós e fala assim, ó: ô irmão, como é que tu tá? Queridos, o deserto é quando você está assim, um abraço é tudo que você precisa. O deserto nos faz ficar gratos com o que a gente tem. Às vezes, querido, você está no spa, você está num resort, dentro de um navio, num cruzeiro. Desertão, né? Até eu nesse. Aí você está com um sombreiro sobre você. Você agradece o sombreiro? Ah, Deus, obrigado por esse sombreiro. Só que não, né? Agradece, mas demora. Aí você está no deserto, o sol batendo sobre a sua cabeça. De repente nasce uma folha, assim como Jonas. Uma folhinha sobre você. Você fala: ai Deus, que folha santa. Folhinha de Jesus fica aí. Queridos, o deserto faz a gente começar a valorizar os nossos familiares. O deserto faz a gente começar a ser grato pelos nossos pais. Porque na hora do deserto, sabe o que acontece? Vaza um monte. Fica 2, 3. E normalmente são os nossos mais próximos. O deserto faz a gente olhar para nossa esposa e dizer: está comigo. Querendo ou não, com dificuldade ou não, está comigo. O deserto faz a gente ser grato pelas pequenas coisas. Sabe o que é isso? Elasticidade. É Deus esticando você. Quando alguém chegar para você e falar: ah, eu não estou aguentando esse cruzeiro, porque faltou Coca-Cola 0. Eu só tomo Coca-Cola 0. Fala: querido, senta aqui, vou te contar uma historinha. Tem irmãos aqui que eu sei a história, que precisou de comida, de cesta básica, que morou debaixo de porão. Reclama perto dele para ver. Ele vai contar uma historinha para você. Você vai dizer: oh, foi mal, Jesus. O deserto nos estica. Interessante, essa pele de animal, depois que ela fica no sol, ela é golpeada numa pedra. Quem já viu aquelas pessoas lavando roupa na pedra, na beira de rio? Quem já lavou? Ai, ó, mais alguém? No tanque antigo, né? Não é? Que luta aquilo, né, gente? Glória a Deus pelo cara que inventou a máquina de lavar roupa, né? Oh, que santo, né? Já dizia o Eletro Nunes, né? Não, gente, que é isso? Sabe o que é feito com o couro? Ele é feito a mesma coisa. Pum, bate o couro na pedra. Bate o couro na pedra até ele ficar elástico, mais elástico ainda. Sabe o que significa isso, querido? Eu e você vamos ser aferidos com Jesus.
A forma que Jesus perdoa é a forma que Jesus quer que você perdoe. Ai, doeu agora. Fala assim, ai. Não, doeu. Diz para mim. Você perdoa as pessoas na forma que Jesus te perdoa? E aí, isso é o odre na pedra, é aferir. Você bate você com Jesus, você e Jesus. Aí você está aqui, ó. Ai, não cheguei ainda. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso ser parecido com Ele, eu preciso perdoar como Ele perdoa, eu preciso amar como Ele ama, eu preciso interceder como Ele intercede, eu preciso obedecer o Pai como Ele obedeceu. Amém? Então o odre, para ser moldado, ele passa pelo deserto e ele passa pela rocha. Ele vai ser chocado com a rocha. A minha e a tua vida vai ser comparada com a de Jesus. Não é com de um pastor, de um líder, de um cantor gospel, não. Não, vai ser comparada com Jesus. Amém, queridos? Então eu e você, quando estamos sendo esticados, quando Deus bota nós na parede e fala, você está perdoando igual eu, sabe o que é isso? Deus está esticando você. Deus está esticando você. Porque Ele quer derramar algo novo. Ele quer trazer uma revelação do alto sobre você. Ei, queridos, Ele quer revelar algo para você. Algo que talvez nunca ninguém viu. Onde nossas atitudes são comparadas com a de Cristo. Onde Jesus nos pergunta, você perdoa as pessoas como eu te perdoo? Você tem amado as pessoas como eu te amo? Abra comigo no Salmo 119. É o maior salmo, o maior número de versículos. Versículo 82. Algumas versões são um pouco diferentes, mas o sentido da palavra, na maioria das versões, fala a mesma coisa. Os meus olhos, olha o que o salmista está dizendo, os meus olhos desfalecem, versículo 82. Os meus olhos desfalecem esperando por tua promessa. Ele está dizendo o seguinte, o meu olho cansou de esperar. Sabe quando você está esperando alguém em casa e vai passando, e o olho vai ardendo, vai enchendo de areia? Aí você já está assim, ó. A Vivi já sabe, quando eu estou conversando com alguém na casa de alguém, assim, jantando alguma coisa, está ficando tarde, eu vou ficando assim, ó. Aí a pessoa fala, eu estou assim, ó. Cara, não entendi nada. O que eu falei? Hã? Eu já fui, entendeu? Eu já fui, na verdade. O meu olho enche, fica. Ele está dizendo, o meu olho o meu olho embaçou. O meu olho ficou, eu não aguento mais. Eu tô fechando os olhos. Eu estou esperando a tua promessa. Os meus olhos desfaleceram. Sabe o que esse cara está passando? Por um deserto. Deus prometeu alguma coisa e não estava cumprindo, estava demorando. Aos olhos de Davi, aos olhos do salmista, estava demorando. E ele fala, os meus olhos desfalecem. Esperando a tua promessa. Enquanto eu pergunto, e olha que a pergunta dele fazer para Deus: quando tu vai me consolar? Ele está perguntando, Deus, quando tu vai me consolar? Pois eu me tornei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Nesse processo de preparação do novo, temos perguntas, e nem todas são respondidas. Queridos, deixa eu dizer, Deus respondeu a pergunta do salmista? Sim ou não? Não. Ele pergunta, quando tu vai me consolar? Ele não responde. Deus não responde. Tem um monte de coisa que você pergunta e Ele não responde. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu? Se eu fiz tudo tão certo, eu tentei fazer tudo tão certo, por que eu? Por que isso está acontecendo com a minha casa? Por que isso está acontecendo com o meu filho? Por que eu? Tem um monte de pergunta que você faz, e eu vou dizer para você, Deus não responde. Porque se Deus responder tudo, a gente desiste. Imagina se Deus chega para José e fala assim, José, eu vou te fazer o vice-presidente dos Estados Unidos. Trazendo versão atualizada de hoje, tá? Tu vai ser o 02 lá, tu vai mandar mais que
Só não mais que o presidente, vai ser o vice-presidente, vai ser o 02. Uau, que promessa! Aleluia! Dá até um manto, irmão. Dá até um Pentecoste, uma promessa dessa. Hã? Eu saio num pé só. Que benção, cara. Tu vai ser o vice. Eis que eu te digo. Deus falou com José. É Deus, aleluia! E aí, como é que vai ser? Não, mas antes é o seguinte, eu vou ter que te esticar. Eu vou ter que te fazer um odre bem elástico, para te poder suportar, porque estar lá onde eu quero que você vá não é fácil. Eu preciso te preparar para chegar lá. E aí, como é que vai ser o treinamento? É o seguinte, os teus irmãos vão te bater e vão te jogar num buraco. Como assim? Um vai tentar matar. Eu vou usar um para não matar você. Você vai ficar num buraco um tempão. Que buraco? É um poço. Poço? E aí? Aí você vai ser vendido. Vendido, você vai ser vendido. Como o quê? Como mercadoria. Como assim mercadoria? Vendido. Vamos vender você. E aí? Aí você vai trabalhar de empregado. Aonde? Lá onde eu vou te usar. Empregado? Aí tem um cara que vai te prometer que vai te ajudar. E aí? Ele vai esquecer de você. Ele vai me prometer, tu vai ajudar ele, depois ele não vai te ajudar. E mais o quê? E aí é o seguinte, uma mulher lá vai dizer que você deu em cima dela. E aí, eu dei em cima? Não, eu conheço teu coração, tu não deu em cima. E daí? Aí tu vai ser condenado. Duplamente qualificado. Tu vai ser condenado, 15 anos de prisão, injustamente. Como assim 15 anos de prisão injustamente? E tem mais uma, nesse período, tu nunca mais vai ver tua mãe, porque a tua mãe vai morrer. Como assim eu não vou ver mais minha mãe? Tu não vai ver mais a tua mãe. E aí sim, aí tu vai ter a oportunidade, porque os teus irmãos que te venderam vão aparecer depois e tu vai abençoar eles. Como assim abençoar eles? Tu vai estar bem esticado. E só uma pessoa bem esticada pode perdoar aquele que jogou alguém no buraco. Por isso que ele permite os desertos da vida. Porque depois que você passa pelos desertos, você vê a bondade de Deus. E quando você vê a bondade de Deus, você diz, eu não sou digno de não te perdoar. Se o meu Deus me perdoou. Jesus não contou tudo para José. Deus não contou tudo para José. Porque se contasse tudo, José não iria. Deus não conta tudo para você. Ele não responde todas as nossas perguntas. Perguntar não é falta de fé. É presença de sinceridade. Queridos, eu quero repreender em nome de Jesus um espírito de religiosidade entre nós, que diz, não, quem pergunta não tem fé. Está repreendido. Deus prefere um pecador sincero do que um fariseu falso. Obrigado pelo amém. Tomé falou, eu não acredito só se eu ver. Deus falou, bota aqui a mão, Tomé. Jesus não repreendeu Tomé. Agora ele repreendeu Pedro. Estou contigo, hein? Pedro, tu vai me negar, Pedro. Então, queridos, perguntar não é falta de fé, é presença de sinceridade. Então, se você tem dúvidas, pergunta para o seu pai. Fala, pai, onde é que tu está nisso? Eu não estou te observando. Pai, eu não estou conseguindo enxergar o processo. Eu estou tomando pau na pedra, eu estou ficando no deserto, mas eu não estou enxergando nada. Talvez ele nem te responda. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque ele está comigo. Ele não responde, mas ele fica junto. Deus não responde, mas ele fica junto. Se você botar os seus joelhos no chão no seu quarto e você falar assim, Senhor, eu não estou entendendo, ele vai dizer, eu estou aqui. Você não precisa entender, meu filho. Só creia que eu estou aqui. Você não vai ter respostas de tudo, meu filho, mas creia que eu estou aqui. Você está no vale da sombra da morte, mas não teme, porque eu estou contigo. Não é porque eu respondo tudo. Não é porque eu faço tudo o que você quer. Não é porque quando você ora por prosperidade eu mando. Não é porque quando você... tudo dá certo. Não, nem tudo vai dar certo, meu filho. Mas eu vou estar com você. Quantos estão entendendo? A fumaça embaraça os olhos. Sabe por que o odre fica na fumaça? O odre, depois de passar pelo deserto, depois de passar pela pedra, pelos esses processos, ele fica um período pendurado na fumaça, enquanto ele não é usado como odre para carregar o óleo, o vinho, o azeite. Ele fica na fumaça, primeiro motivo, para as moscas não pousarem. A Bíblia fala que Beelzebu é o Deus das moscas. Então, quando a gente está na fumaça,
os nossos olhos embaraçam, sim ou não? Uma vez a gente fez um jantar de casais lá no Mampituba, e a gente inventou de acender a lareira, estava frio, a fumaça voltou tudo. Gente, todas as roupas tinham que ser lavadas, a fumaça impregnou. Só dava a gente assim, ó, chorando, não é de emoção não. Embaçou os olhos de todo mundo. A fumaça faz com que os nossos olhos naturais percam a visão, mas os nossos olhos espirituais sejam acesos, abertos. Quando você está na fumaça, você não enxerga o natural, você tem que andar por fé. Porque a fé, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza do que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E aí, queridos, uma pessoa que vê o que está acontecendo não caminha por fé, caminha por vista. Mas quando você não sabe o que está acontecendo, mas você dá a mão para o Espírito Santo e fala, Espírito Santo, me leva, você está andando por fé. Seus olhos naturais estão embaçados, mas os seus espirituais estão vendo. Os seus olhos espirituais estão acreditando. O seu coração está dizendo, eu ainda acredito no Deus que eu sirvo. Ainda que falte os gados nos currais e é o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no meu Senhor. Eu ainda acredito que Ele não esqueceu de mim, como foi lido aqui no Salmo, em Isaías, perdão. Quando tu ficar de cabelos brancos, quando tu ficar velhinho, eu estarei contigo ainda. Eu me emocionei aqui, falei, Deus, eu vou ficar velhinho, e tu vai estar comigo, tu não vai me deixar. E nesse período pode ter certeza, querido, eu vou escorregar, eu vou de uma maneira ou outra errar, eu vou às vezes fazer como Paulo, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, e aquilo que eu quero eu não consigo. Eu vou viver, eu estou nessa terra, eu ainda estou nesse corpo, mas Ele não vai me deixar. Toda vez que eu escorregar, Ele vai me corrigir, vai puxar minha orelha, vai me exortar, vai me botar no caminho de novo. Quando eu for uma ovelha perdida, Ele vai me trazer de volta. Ele vai toda hora puxar o cajadinho, volta aqui, Ele vai trazendo a gente toda hora pro trilho. Eu me emocionei, porque eu me imaginei velho, assim, elegante, né? Velho e elegante. Meu nariz vai diminuir, espero eu. Eu imaginei o Senhor cuidando de mim, cara. Porque eu já falei aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Para um pai, um filho nunca cresce. Filho nunca cresce. Vai ser sempre o menino, sempre o meu filho, sempre. Ele se torna engenheiro, se torna advogado, se torna profissional. Ele não importa o que ele se torna. O pai vai olhar e vai dizer, é o meu filho. Ele não vai dizer, ó, advogado. É o meu filho. E eu imaginei ele olhando para mim, é o meu menino de cabelo branco. Ah, que massa, né? É coisa minha, gente. Não vai. Tem coisa que não vai na minha, não. A fumaça embaraça os olhos. O lugar onde temos que ficar enquanto aguardamos o novo do Senhor, ouça isso. O lugar que nós temos que ficar enquanto aguardamos o Senhor, a vinda do Senhor, é no Santo dos Santos. Porque a Bíblia fala que no Santo dos Santos tinha uma fumaça. E essa fumaça que o odre tem que ficar, sabe onde é que é? É na presença de Deus. É quando você vai para o seu quarto, e aí, querido, no seu quarto não tem problema. Lá tem o Deus que resolve maior que qualquer problema. Lá tem o Deus que coloca o seu e o meu problema no bolso e fala assim, ei, sobe para a eternidade. Eu tenho você para a eternidade. Tudo que você está passando aí é temporário. Eu tenho você para a eternidade. O Deus da eternidade coloca tudo que é temporal no bolso. E quando você vai para o seu quarto, na presença de Deus, no Santo dos Santos, onde a fumaça mexe com os seus olhos, querido, lá, na presença de Deus, é onde Deus pendura eu e você, para o diabo as moscas não pousarem. É onde as moscas não pousam. Na presença de Deus, ali andamos por fé, somos protegidos. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Esse odre, ele é preparado para carregar óleo. Sabe para quê? Porque o óleo é usado para curar. E eu quero abençoar você primeiro. Você não pode dar o que você não tem. É antes de Deus usar você para curar alguém, Ele vai curar você.
Antes de Deus usar o seu casamento para curar outro casamento, Ele vai curar o seu casamento. Antes de Deus usar você para instruir uma mulher a ser uma esposa, Ele vai instruir você a ser uma esposa. Antes de Deus usar você para falar para um craqueiro viciado, afundado no crack, sob droga, Deus vai te dar um coração dele para você entender o que ele sente. Deus vai trabalhar no seu coração. Ele não faz nada sem fazer em nós primeiro. Ele não faz nada através de nós que não fez em nós primeiro. E Ele primeiro derrama o óleo sobre o odre para curar o próprio odre, para depois usar o odre. E eu quero abençoar você, que eu quero dizer que o deserto e as coisas que Deus está levando você para esticar você, Ele vai usar você para abençoar muita gente. Eu quero abençoar você. Eu quero abençoar com a unção que Deus deu sobre a minha vida e a Vive. O deserto que nós passamos, Deus está usando e usou para abençoar muita gente. Não que nós somos bons, mas Ele é bom. Eu quero abençoar você, que na ferida que você foi ferido, o óleo vai curar, para você poder curar outros. O odre também carrega vinho. Sabe o que é o vinho? O vinho é alegria. O vinho nas Escrituras fala de alegria. Eu quero abençoar você com alegria, a alegria da salvação. Faz tempos que você não se alegra pelo seu nome estar escrito no livro da vida. Os discípulos vieram dizendo assim, ó: Senhor, os demônios nos obedecem, a gente ora e o demônio vaza. É Deus, Jesus, que top! Jesus disse: não se alegrem por isso. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu quero te abençoar com a alegria da salvação. Sabe o que o deserto faz? A gente se alegrar com a salvação. E parar de ficar buscando coisas terrenas e buscar as coisas do céu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te abençoar com o vinho de Deus, com alegria. Eu quero abençoar o seu casamento com vinho, com alegria, com novidade de vida na sua casa, com santidade. Eu quero abençoar você. E o vinho que vai vir sobre você vai escorrer. A Bíblia fala que a unção vem na cabeça e desce pela barba de Arão. Ou seja, primeiro vem sobre a cabeça, depois ele vai descendo e desce pelas vestes. A unção vem sobre você. Maridos que estão aqui, eu abençoo você, para que venha sobre você, que é o cabeça, e desça na sua esposa e venha para os seus filhos a unção que está sobre você. O leite para alimentar. Muitos de nós aqui estamos vindo de desertos e estamos raquíticos. Quando a gente vem de deserto, querido, a gente está sem comer. A gente chega magro, chega com fome. Quantos aqui eu sei porque muita gente vem conversar comigo em outros dias depois de culto e fala: cara, eu estou com fome de Deus, não me alimento há anos, há tempo. Então senta aqui, vamos comer. Eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, você vai ser um odre que vai receber leite dos céus, alimento dos céus, e você vai poder alimentar outros. Meninos na fé, crianças vão nascer, nós vamos ter o batismo, e esses meninos vão precisar de pessoas para se alimentar. E usado para carregar água, água que sacia a sede. Tem uma água que não sacia a sede física, mas sacia a sede espiritual. Eu quero abençoar você, que o Senhor preencha todos os vazios do seu coração, que você possa beber da água da vida, aquela água que jorra para a eternidade, que eu e você possamos beber da água que jorra para a eternidade. Essa água nos satisfaz por completo. A gente não precisa ter mais sede, a gente não precisa mais de uma noite de balada, a gente não precisa mais de um momento de prazer, a gente não precisa mais nem de pessoas para viver em paz. A gente precisa do Senhor. Essa água que fala, aquele que beber dessa água nunca mais vai voltar a ter sede. Você é preenchido. As pessoas, elas vão na macumbaria, elas vão na magia negra, elas dão tiro para tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque tem sede. Elas não são mal, elas não são malignas, elas têm sede. Elas estão tentando saciar suas sedes. As pessoas vão para as baladas, as pessoas injetam cocaína e elas fazem essas coisas porque elas têm sede.
É sede de algo insaciável. E você já bebeu dessa água. É injusto você não dizer para as pessoas onde é que está a fonte. É injusto você encontrar alguém com sede e não falar nada. Alguém que chega para você e fala assim: cara, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei o que eu faço com o meu casamento. Eu não sei o que eu faço. Eu estou depressivo, não sei, cara. É injusto, você não fala nada. Então Deus quer que você beba, para você poder dar. Para você dizer: vem cá, eu sei a fonte. A fonte é a igreja, papai? Não. A fonte é um pregador? Longe. Vem cá. Onde? Vamos lá no quarto. Vou te mostrar onde ele está. Mas eu não sei orar, mas não precisa. Sabe ajoelhar? Sei, é o que precisa. Diz para ele que tu está mal. Ele quem? Jesus. E aí? E aí espera. Ele sempre vem. Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Sempre vem. Ele entende as suas perguntas. Ele entende as nossas perguntas. A minha oração nessa noite é que nós possamos deixar Ele levar a gente para esses processos. É não desistir de Deus nesses processos. Eu quero dizer para você que está passando um processo difícil: não desista de Deus. Não desista do processo, não fuja do deserto. Deixa Ele tirar você dali. A Bíblia fala que um anjo do Senhor veio e serviu Jesus no final dos 40 dias. Deixa Ele tirar você do deserto. Não sai do buraco, deixa Deus tirar você do buraco. Deixa o Senhor tirar você. Não sai do processo. Não foge da rocha. Deixa a fumaça embaraçar os seus olhos. Mas você vai andar por fé. E eu quero profetizar sobre você: o justo viverá. O justo viverá pela fé. E você vai caminhar pela fé, não por vista. Que possamos estar preparados para o novo de Deus, seja aqui na terra ou seja na eternidade, porque Ele também está preparando a gente para a eternidade. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Maranata, ora vem, Senhor. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, nós vamos estar com Ele para sempre. Tudo vai acabar, mas enquanto não acaba, que a gente caminhe com Ele no vale da sombra, se for preciso. Ele vai preparando a gente para um propósito. Feche seus olhos. Quero orar com você. Chega, cantar. Espírito Santo, eu não sei em qual processo, em qual parte do processo os meus irmãos estão. Eu não sei se alguns aqui estão no deserto, ou estão sendo golpeados numa pedra, que é Cristo, ou estão com os olhos sem enxergar uma solução. Os olhos naturais olham para a situação e as circunstâncias me dizem que este é o fim. E o medo diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu quero profetizar sobre os teus filhos aqui, Senhor, que os olhos da fé deles estão sendo preparados, edificados, lapidados. Eu quero profetizar sobre você: você vai alimentar muita gente. Eu quero profetizar sobre você: você vai curar muitas pessoas. Deus vai curar muitas pessoas através da sua vida. Eu quero profetizar sobre você: você vai levar muitas pessoas a beber da fonte. Eu quero abençoar você. Você vai ser curado e vai curar muitos. Se você precisa ser curado de uma ferida, seja física ou da alma, com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração.
e fala para o Senhor: Senhor, pergunta para Ele, por quê, Senhor? Seja sincera agora. Eu queria que você fosse sincero. Seu pai está aqui. Eu queria que você fosse sincera com seu pai. Talvez você vai dizer: Senhor, por quê? O Senhor não vai me consolar por quê? Talvez a sua pergunta é a mesma de Davi, é a mesma do salmista. Eu estou como odre, Senhor, e o Senhor não vai vir, o Senhor prometeu. Por que não aconteceu ainda? Eu não sei qual a sua pergunta. Se você tiver, faça. Talvez você vai ser sincero e dizer: Senhor, a minha alma está doendo, meu coração está doendo, a minha saúde física, Senhor, o Senhor prometeu curar, o Senhor não vai vir me consolar? Espírito Santo, eu quero que o Senhor derrame o seu óleo que cura. Espírito Santo, eu quero que o Senhor derrame o óleo que cura. Senhor, Espírito Santo, eu quero que o Senhor derrame o óleo que cura. Que o Senhor possa curar agora, Senhor, as feridas da alma, as ilusões que o deserto trouxe, essas ilusões, Senhor, essas decepções. Senhor, que a gente possa ser aferido com Jesus e que a gente possa ser mais parecido com Ele, que a gente possa perdoar como Ele. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui com o nosso coração na Tua mão, dizendo: nós somos um odre na Tua mão, um odre na fumaça. Nós não nos esquecemos dos Teus estatutos, nós não nos esquecemos. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé. Eu adoro, pois eu sei, existe um rio. Eu adoro, pois eu sei, existe cura, existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que Tu me amas, que Tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Há circunstâncias, às vezes, nos falam uma coisa. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. Que este é o meu fim. É o que os olhos naturais muitas vezes enxergam. E o meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer. Você pode levantar suas mãos de mim. Você pode dizer para Ele: eu adoro, pois eu sei. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que Tu me amas, que Tu me amas. Eu adoro, pois eu sei. Eu adoro, pois eu sei
que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura, que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça, que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas, que tu me amas e jamais vai se esquecer. E jamais Aleluia. Vai se esquecer de mim. vai se esquecer de mim. Que você possa adorar a Deus no meio do deserto. Que você possa adorar a Deus quando você estiver sendo esticado, esticada. Quando você estiver passando por esse processo de odre. Porque Deus tem um vinho novo para derramar. E Ele tem coisas novas, novidade de vida para mim e para você. Amém, queridos? Em nome de Jesus.